Em uma época de líderes religiosos e ancestrais importantes, com livros sagrados que contam a descendência desde Adão até Jesus, há uma outra história que acontece ao mesmo tempo, surgida debaixo do mesmo sol do Oriente Médio, porém em um lugar que os relatos da Bíblia quase não mencionavam. É a narrativa de um homem cuja mensagem faria de um povo espalhado um grande império e criaria uma das maiores religiões do planeta. Um homem que, para mais de 1 bilhão de pessoas, é o último dos profetas, o mensageiro final de Deus, mas cujo nome não aparece nas páginas do Antigo ou do Novo Testamento. Esta é a narrativa de Maomé, o profeta que não se encontra na Bíblia. E antes de mergulharmos completamente nesta jornada que reescreveu a história, peço que tirem um momento para curtir o vídeo e se inscreverem no canal. Mas, como sempre, façam isso apenas se valorizarem genuinamente a forma como exploramos essas narrativas. E já que estamos falando sobre histórias que conectam mundos e atravessam fronteiras, me contem nos comentários de qual parte do planeta vocês estão se juntando a nós. É sempre incrível ver como nossa comunidade global se une, superando as fronteiras geográficas para compartilhar conhecimento. Agora, preparem-se. Ajustem o volume como se estivessem prestes a ouvir um eco que viajou através das areias do tempo para chegar até vocês hoje. Vamos juntos começar a exploração desta história. A história de Maomé não é apenas sobre um profeta, mas sobre o mundo que o esperava. Um mundo de areia, estrelas e deuses esquecidos, espremido entre dois impérios colossais, Bizâncio a oeste e a Pérsia a leste, que o consideravam um mero espaço vazio em seu tabuleiro de xadrez geopolítico. A jornada de Maomé não foi apenas uma ascensão, foi o acender de uma chama em um barril de pólvora. Cada caravana que cruzava o deserto, cada poema recitado ao redor de uma fogueira, era parte de uma contagem regressiva silenciosa. O mundo não sabia, mas nesse deserto aparentemente estéril, uma força estava prestes a nascer. Uma ideia tão poderosa que faria os tronos de Constantinopla e Ctesifonte tremerem. Esta é a caminhada através da perspectiva de um homem que uniria tribos rivais, derrubaria ídolos de pedra e daria início a uma nova era, provando que, às vezes, os eventos que mudam o mundo não vêm dos centros do poder, mas das suas margens esquecidas. Durante séculos, esses dois gigantes entraram em uma guerra sem trégua. Uma batalha gigantesca que esgotava seus soldados e suas riquezas, fazendo das terras da Síria e da Mesopotâmia um campo de disputa pelo poder. A Arábia, em sua maior parte, era o lugar vazio nesse campo, uma terra que os dois impérios achavam difícil demais para viver para que fosse conquistada, mas importante demais em sua localização para ser totalmente deixada de lado. Era uma terra de condições extremas, onde saber como sobreviver era uma habilidade aperfeiçoada pela necessidade. A vida era controlada pelo movimento contínuo e rigoroso do sol e pela procura urgente por água. No centro dessa península morava um povo formado por essa paisagem dura. Eles eram os árabes, uma mistura de tribos que se mudavam constantemente e famílias fixas, cuja identidade era construída não por um país ou um rei, mas por laços familiares e uma lealdade intensa à sua descendência. Esse período era conhecido na tradição do Islã como a Jahiliya, ou a época da ignorância. Não se tratava de uma falta de inteligência ou de cultura, e sim de uma ignorância sobre a espiritualidade, uma época em que o senso do que é certo e errado na sociedade parecia ter desaparecido nas tempestades de areia do deserto. A base principal da vida árabe era a tribo. A tribo significava tudo. Era a família, o país, o exército e a rede de apoio social. Nascer em uma tribo forte trazia proteção. Nascer em uma tribo fraca ou ser uma pessoa sem família era como ser uma folha solta ao vento, exposta a todo tipo de perigo. A lealdade à tribo, chamada de asabiyah, era a qualidade mais valorizada. Uma pessoa existia para servir à tribo, e a tribo existia para protegê-la. Ofender um membro era ofender a todos, e o sangue que fosse derramado pedia vingança, o tar, um ciclo de vinganças que podia se estender por gerações, estragando as relações entre as famílias e fazendo do deserto um cenário de guerras sem fim por causa da honra, de áreas de pasto ou de um simples camelo que foi roubado. A honra, a muruá, era o conjunto de regras que guiava a vida de um árabe. Era um conjunto complicado de qualidades. A coragem nas batalhas, a paciência nas dificuldades, a generosidade com os visitantes e, principalmente, a proteção total de sua família. Um homem era avaliado por sua habilidade de proteger os seus e por sua hospitalidade, mesmo com um desconhecido. Um poeta podia escrever elogios a um líder que matava seu último camelo para dar comida a um visitante que aparecesse em sua barraca no meio da noite. Era um mundo de grandes contrastes. A mesma cultura que dava valor à generosidade imensa praticava a morte de bebês meninas, onde filhas recém-nascidas eram às vezes enterradas vivas por serem consideradas um peso financeiro
ou uma possível causa de vergonha para a família. A mesma sociedade que valorizava a proteção de seus parentes mantinha ciclos de violência que acabavam com famílias inteiras. No meio dessa rede social e cultural, a palavra que era falada tinha uma força quase mágica. Em uma sociedade onde a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, a poesia não era um passatempo, era a alma do povo. O poeta agia como historiador, divulgador de ideias, jornalista e como a voz da consciência de sua tribo. Suas palavras podiam começar uma guerra ou firmar a paz. Seus poemas, decorados e falados em volta das fogueiras, comemoravam as vitórias da tribo, choravam seus mortos, debochavam de seus inimigos e tornavam eternos os atos de coragem e generosidade. Todo ano, em feiras como a de Ucás, perto de Meca, as maiores tribos se encontravam não só para fazer negócios, mas para participar de competições de poesia. Os melhores poemas eram vistos como verdadeiros tesouros, costurados com fio de ouro e pendurados nas paredes do lugar mais sagrado da Arábia, a Caaba. E era em Meca que o centro vivo da Arábia, antes do Islã, batia com mais força. Meca não era somente um lugar com água no deserto, era um ponto de encontro de vários caminhos. Localizada em um vale seco, sua sobrevivência não vinha da agricultura, mas do comércio e da religião. As rotas das caravanas que levavam especiarias da Índia, seda da China e incenso do Iêmen para os mercados da Síria e do Egito passavam por Meca. A tribo que dominava Meca, a poderosa Quraysh, se tornou especialista em comércio, finanças e negociações políticas. Eles eram a elite da Arábia, e sua riqueza lhes dava um poder e uma importância que nenhuma outra tribo tinha. Mas o que realmente fazia Meca diferente era sua posição como o centro espiritual de toda a península. No coração da cidade ficava a Caaba, uma construção simples em formato de cubo, coberta com um tecido escuro, que a tradição dizia ter sido erguida por Abraão e seu filho Ismael, os antepassados do povo árabe. A Caaba era a casa de Deus, um lugar sagrado para peregrinações. Contudo, com o passar dos séculos, a mensagem original de Abraão sobre um único Deus tinha se dividido em um grande conjunto de muitos deuses. Dentro e ao redor da Caaba existiam 360 ídolos, um para cada dia do ano lunar. Cada tribo tinha o seu próprio deus protetor, e seus ídolos ficavam guardados no santuário. O principal deus de Meca, adorado pela tribo Quraysh, era Hubal, uma estátua grande de pedra vermelha, com a forma de um homem. Perto dele ficavam as 3 deusas mais importantes, chamadas de filhas de Alá: Alat, a deusa mãe, Al-Uza, a deusa do poder, ligada ao planeta Vênus, e Manat, a deusa do destino. Alá, que significa Deus em árabe, era tido como a divindade maior, o criador do universo, mas era visto como uma figura muito distante e superior. Para os problemas do dia a dia, para ter proteção nas viagens, para a fertilidade e para vencer nas batalhas, os árabes recorriam a esses deuses e deusas que serviam de intermediários, oferecendo a eles sacrifícios e orações. A peregrinação anual a Meca, o Hajj, era um acontecimento de enorme importância religiosa e financeira. Durante os meses considerados sagrados, uma pausa nos conflitos era anunciada em toda a Arábia. As guerras entre tribos paravam, as vinganças familiares eram suspensas e as caravanas podiam viajar com segurança. Peregrinos de toda a península se dirigiam a Meca, davam voltas ao redor da Caaba, beijavam a pedra negra sagrada que ficava em sua parede e faziam rituais para seus deuses. Para a tribo Quraysh, essa peregrinação era uma fonte de muita riqueza e poder. Eles eram os protetores da casa, os que recebiam os peregrinos, e essa função lhes dava uma autoridade especial. A religião e o comércio estavam completamente conectados, e o sistema de adoração a muitos deuses que mantinha a peregrinação era a base do poder de Meca. No entanto, mesmo nesse ambiente de vários deuses, havia sinais de mudança que não eram óbvios. A ideia de um só Deus não era desconhecida na Arábia. A proximidade dos impérios bizantino e sassânida fazia com que as ideias do cristianismo e do zoroastrismo chegassem pelas rotas de comércio. No sul, em Najran, existia uma comunidade cristã que prosperava. No norte, tribos árabes como os Gassânidas eram aliadas cristãs de Bizâncio, enquanto os Lacmidas eram muitas vezes influenciados pela Pérsia. De forma mais importante, havia comunidades judaicas grandes e antigas vivendo na península, principalmente nos lugares férteis com água ao norte de Meca, como Yatrib, que se tornaria Medina. Essas comunidades, com suas sinagogas, seus livros sagrados e sua fé, que não podia ser abalada em um único Deus, eram uma presença constante e um exemplo vivo de uma tradição de Abraão diferente. E existiam também os Hanifs, os que buscavam. Eram pessoas árabes que, não satisfeitas com a adoração de ídolos de seu povo, tinham rejeitado os ídolos e procuravam a religião original de Abraão. Eles acreditavam em um só Deus por decisão própria, sem fazer parte do judaísmo ou do cristianismo.
Eram poucos e espalhados, mas a existência deles era um sinal de um desejo profundo por espiritualidade, uma sede por algo mais puro e mais direto que o grande número de ídolos em Meca não conseguia satisfazer. O ar da Arábia estava carregado com a poeira de tradições antigas e o cheiro de uma mudança que estava para acontecer. Era um mundo de lealdades fortes às tribos e de um comércio cada vez mais focado no indivíduo, que começava a enfraquecer esses laços. Era uma sociedade que valorizava a poesia e a honra, mas que deixava de lado os fracos, os órfãos e as viúvas. Era um lugar de grande fervor religioso, voltado para uma multidão de deuses de pedra, enquanto as sombras do monoteísmo judaico e cristão se estendiam sobre as dunas. Foi nessa mistura intensa de comércio, vida em tribos, poesia e desejo espiritual que a história de um homem começou. Um homem cujo destino seria juntar todas essas linhas diferentes em um tecido novo e poderoso. Por volta do ano 570 depois de Cristo, em Meca, dentro da tribo Quraysh, nasceu um menino. Ele fazia parte de uma família respeitada, mas não especialmente rica, a Banu Hashim. Seu nome era Maomé, que quer dizer o louvado. Seu nascimento, porém, foi marcado por uma tragédia. Seu pai, Abdullah, um jovem comerciante, tinha morrido alguns meses antes, durante uma viagem de caravana, deixando sua jovem esposa, Amina, grávida e viúva. O ano em que Maomé nasceu ficou conhecido na história como o Ano do Elefante. Foi o ano em que Abraá, o governador cristão do Iêmen, avançou sobre Meca com um exército forte que tinha um elefante de guerra, com o plano de destruir a Caaba e fazer com que a peregrinação árabe fosse para uma grande catedral que ele havia construído em Sanaa. A história, guardada para sempre no Alcorão, conta que quando o exército chegou perto de Meca, o elefante se negou a ir na direção da Caaba. Então, um bando de pássaros apareceu, trazendo pedras em seus bicos e garras, que eles jogaram sobre o exército de Abraha, obrigando-o a recuar de forma humilhante. Para os moradores de Meca, foi um milagre, um sinal da proteção de Deus sobre a casa de Abraão. O nascimento de um menino na família Hashim, naquele mesmo ano, pareceu, olhando para trás, um sinal do que estava por vir, de que seu destino estaria para sempre conectado ao daquele lugar sagrado. Seguindo um costume comum entre as famílias nobres de Meca, o pequeno Maomé foi mandado para ser criado no deserto. Acreditava-se que o ar puro do deserto e o modo de vida simples dos beduínos tornavam as crianças mais fortes e saudáveis. Mais importante, era no deserto que se aprendia o árabe mais puro e bem falado, a língua da poesia e da honra. O menino foi deixado aos cuidados de uma mulher de uma tribo beduína, Halima al-Sadiyah. Por vários anos, Maomé viveu como um menino beduíno, cuidando de ovelhas sob o céu imenso, aprendendo as qualidades da paciência, da resistência e de se virar sozinho. Foram anos de simplicidade e de contato próximo com a natureza, longe do movimento do comércio de Meca. Foi nesse tempo que uma experiência misteriosa e marcante teria acontecido, um acontecimento que marcou o começo de sua natureza especial. De acordo com a tradição do Islã, um dia, enquanto brincava com seu irmão de leite, 2 homens vestidos de branco desceram do céu. Eles deitaram o pequeno Maomé no chão, abriram seu peito, tiraram seu coração e removeram dele um pedaço escuro, dizendo: "Esta era a parte de Satanás em você." Eles então lavaram seu coração em uma tigela de ouro com água da neve, colocaram-no de volta em seu peito e fecharam a abertura. A criança, assustada, mas sem ferimentos, ficou com uma pequena marca de costura em seu peito. Esse evento, conhecido como a abertura do peito, é visto como uma purificação feita por Deus, uma preparação para a tarefa imensa que o esperava no futuro. Quando Maomé tinha cerca de 5 ou 6 anos, ele voltou para sua mãe em Meca. A felicidade do reencontro, no entanto, durou muito pouco. Amina resolveu levar o filho em uma viagem para Yatrib, para visitar o túmulo de seu pai e apresentar o menino aos seus parentes por parte de mãe. Na viagem de volta, no meio do deserto, Amina ficou doente de repente e morreu, sendo enterrada em um lugar chamado Abua. De um momento para o outro, o jovem Maomé era agora totalmente órfão, tendo perdido os 2 pais sem realmente ter conhecido nenhum deles. A dor e a fragilidade dessa experiência deixariam uma marca que nunca se apagaria em sua alma, alimentando nele uma profunda compaixão pelos desamparados, pelos órfãos e pelos excluídos, uma compaixão que se tornaria um dos pontos principais de sua mensagem no futuro. A criança órfã foi então levada para Meca e colocada sob os cuidados de seu avô por parte de pai, Abd al-Muttalib, o respeitado chefe da família Hashim e um dos líderes mais admirados da tribo Quraysh. Abd al-Muttalib tinha um carinho enorme pelo neto órfão. Ele o deixava sentar em seu próprio tapete ao lado da Caaba, um lugar de honra que era só dele, e ouvia com atenção as palavras do menino. Por 2 anos, Maomé conheceu o amor e a proteção de seu avô, mas a tragédia o atingiu mais uma vez. Abd al-Muttalib morreu, deixando o menino de 8 anos novamente de luto. A responsabilidade por Maomé passou então para seu tio, Abu Talib, o novo chefe da família Hashim. Abu Talib, mesmo não sendo um homem rico, amava seu sobrinho como se fosse seu filho. Ele o recebeu em sua casa
e o criou junto com seus próprios filhos. O laço entre eles se tornou extremamente forte. Abu Talib seria o protetor mais forte e leal de Maomé, uma base firme na qual o futuro profeta poderia se apoiar, mesmo quando toda a sua tribo se virasse contra ele. Sob a orientação de seu tio, Maomé começou a aprender a profissão da família, o comércio feito por caravanas. Quando tinha cerca de 12 anos, ele foi com Abu Talib em uma longa e difícil viagem de negócios para o norte, para a terra da Síria, uma área sob a influência do Império Bizantino. Essa viagem foi uma grande descoberta para o jovem do deserto. Ele viu novas terras, novas cidades e novas culturas. Ele percebeu o tamanho do mundo além das areias da Arábia. E foi nessa viagem que outro evento extraordinário teria acontecido. Um que confirmava mais uma vez que ele era especial. A caravana parou em Bosra, uma cidade na Síria, perto de um mosteiro cristão. Um monge que vivia isolado, chamado Bahira, que quase nunca falava com os viajantes, observou a caravana chegar. A tradição diz que ele viu algo diferente. Uma pequena nuvem parecia ficar parada sobre a caravana, movendo-se com ela, sempre fazendo sombra sobre um dos viajantes. Curioso, Bahira convidou todos os membros da caravana para uma refeição, algo que ele nunca tinha feito antes. Todos foram, menos o mais jovem, Maomé, que foi deixado para trás para cuidar dos camelos. Bahira olhou para seus convidados, mas não achou a pessoa que procurava. Ele perguntou se todos tinham vindo e eles lhe disseram que apenas um menino tinha ficado para trás. O monge insistiu que o menino fosse trazido. Quando Maomé chegou, Bahira o observou com muita atenção. Ele lhe fez perguntas sobre sua vida, seus sonhos e seus costumes. Então, ele olhou para as costas do menino e, entre seus ombros, encontrou uma marca de nascença, uma saliência que ele reconheceu dos antigos livros sagrados cristãos como o selo da profecia. Bahira pegou a mão de Abu Talib e disse: "Este é o Senhor dos Mundos, o mensageiro do Senhor dos Mundos. Leve-o de volta para sua terra e proteja-o dos judeus, pois, por Deus, se eles o virem e souberem o que eu sei sobre ele, tentarão fazer-lhe mal. Grandes coisas estão reservadas para este seu sobrinho." O encontro com Bahira foi um momento muito importante. A primeira vez que a futura missão de Maomé foi reconhecida por alguém de fora de seu círculo próximo, por um seguidor de uma fé monoteísta já existente. Abu Talib, assustado e maravilhado, terminou seus negócios rapidamente e levou o sobrinho de volta para a segurança. Conforme Maomé se tornou um jovem adulto, sua fama em Meca aumentou. Em uma cidade conhecida pela esperteza para os negócios e pelas disputas intensas, ele se destacou por sua honestidade. Ele era conhecido por ser sincero, por sua natureza tranquila e por ser uma pessoa de confiança. Ele nunca foi visto participando das práticas de adoração a ídolos comuns de seu povo, nem se envolvendo nas atitudes superficiais e imorais que às vezes faziam parte da vida em Meca. Sua honestidade era tão grande que lhe deu 2 apelidos, dados por seus próprios conterrâneos: Al-Amin, o confiável, e Al-Sadiq, o veraz. Sua reputação era perfeita. Em uma certa vez, quando a Caaba estava sendo reconstruída depois de uma enchente, uma briga forte começou entre os chefes das famílias da tribo Quraysh, sobre quem teria a honra de colocar a sagrada pedra negra de volta em seu lugar na parede. O conflito ameaçava acabar em violência. Eles concordaram em deixar a decisão para a próxima pessoa que entrasse no pátio do santuário. Essa pessoa era Maomé. Reconhecendo sua sabedoria e seu tratamento justo, todos aceitaram sua autoridade. Maomé pediu um manto, colocou a pedra no meio e pediu para cada um dos 4 chefes de família segurar uma ponta do manto. Juntos, eles levantaram a pedra até a altura certa, e então o próprio Maomé a pegou e a colocou em seu lugar. A crise foi resolvida, e sua fama como um pacificador justo e sábio foi fortalecida. Ele era um homem que vivia no mundo de Meca, mas não pertencia totalmente a ele. Havia nele uma característica de quem pensa muito, uma vontade de procurar a solidão, de refletir sobre as questões profundas da vida, da morte e do sentido da existência. Ele olhava para a sua sociedade e via a riqueza e a corrupção, a adoração vazia de ídolos e a injustiça social. Ele via os órfãos e as viúvas sendo explorados, e os laços de tribo, que deveriam protegê-los, sendo enfraquecidos pela ganância. O mundo ao seu redor parecia estar em um estado de confusão espiritual e moral, e uma profunda inquietação crescia em sua alma. Aos 25 anos, sua fama como Al-Amin o levou a trabalhar para uma viúva rica e respeitada chamada Khadija. Ela era uma comerciante bem-sucedida por mérito próprio, 15 anos mais velha que ele. Impressionada não apenas com sua habilidade nos negócios, mas com a nobreza de seu caráter, Khadija, por meio de uma pessoa intermediária, propôs casamento a ele. Maomé aceitou. O casamento foi feliz e bem-sucedido, baseado no amor, no respeito entre eles e em uma parceria profunda. Khadija não seria apenas sua esposa e a mãe de seus filhos, ela seria sua maior confidente, a primeira a se converter à sua fé e sua fonte de força e consolo nos anos de teste que estavam. Por 15 anos, Maomé viveu a vida de um marido, pai e comerciante respeitado em Meca. Ele era um homem completo, com raízes em sua comunidade,
mas sua busca espiritual ficava mais intensa com o passar dos anos. Ele começou a se afastar para as montanhas ao redor de Meca para meditar sozinho. Ele passava dias, às vezes semanas, em uma caverna no Monte Hira, pensando, orando e procurando respostas para as perguntas que o assombravam. Quem era o criador daquele céu estrelado do deserto? Qual era o objetivo da vida humana? Como a corrupção e a injustiça que ele via ao seu redor poderiam ser corrigidas? O mundo o conhecia como Maomé, filho de Abdullah, o comerciante confiável, o marido de Khadija, um homem de honestidade perfeita. Mal sabia o mundo que o Criador do Universo estava prestes a chamá-lo pelo nome para uma tarefa que não apenas abalaria as bases de Meca, mas que mudaria o rumo da história para sempre. A tranquilidade da caverna estava prestes a ser quebrada por uma voz que seria ouvida por toda a eternidade. A vida de Maomé, agora conectada com a de Khadija, ganhou um novo ritmo, uma segurança que o chão de Meca raramente proporcionava. O casamento não era somente a união de dois corações, mas uma junção de almas que se entendiam em um nível muito profundo. Khadija não era apenas uma esposa. Ela era sua confidente, sua sócia nos negócios e a base firme sobre a qual sua vida familiar foi formada. Com sua inteligência, ela havia transformado a herança de seu marido falecido em um próspero negócio comercial. E agora, com a integridade inquestionável de Maomé ao seu lado, seus negócios cresceram ainda mais. Ele viajava com as caravanas dela, e sua fama como Al-Amin ia à sua frente, abrindo portas e fechando acordos com uma confiança que poucas pessoas em Meca conseguiam inspirar. A união deles era um lugar de paz e carinho em um mundo muitas vezes controlado pela violência e pelo interesse próprio. Eles foram abençoados com filhos, 4 filhas que chegariam à idade adulta, Zainab, Ruqayyah, Kulthum e Fátima. E 2 filhos, Qasim e Abdullah, que morreram ainda na infância. A dor da perda desses meninos foi um golpe profundo no coração de Maomé. Em uma sociedade que valorizava a descendência masculina acima de tudo, a morte de um filho era uma tragédia pessoal e social. Para seus críticos, ele se tornaria, por um tempo, Al-Abtar, aquele que foi interrompido, um homem sem um herdeiro para levar seu nome adiante. Essa dor, a mesma dor que sentiu como órfão, aprofundou sua reflexão sobre como a vida é passageira e sobre a vontade de um poder superior que dá e que tira. Foi a estabilidade financeira e emocional que Khadija lhe deu que permitiu a Maomé a liberdade de se aprofundar em sua busca espiritual. Ele não precisava mais se preocupar com o sustento de cada dia. Sua alma, no entanto, estava longe de estar tranquila. Quanto mais viajava e mais observava sua própria cidade, mais seu descontentamento aumentava. Ele via as caravanas chegarem, cheias de produtos de luxo, e via a diferença crescente entre as famílias ricas da tribo Quraysh e os pobres, os escravos e as famílias mais fracas. A antiga regra da tribo de cuidar de todos os seus membros estava sendo desgastada por um novo e cruel individualismo. A riqueza se acumulava nas mãos de poucos, e a justiça era muitas vezes um benefício que o dinheiro podia comprar. Ele olhava para o pátio da Kaaba e via um mercado de crenças sem fundamento. As pessoas vinham de longe para adorar, mas sua adoração parecia vazia, feita sem sentimento. Elas jogavam flechas para adivinhar o futuro e tomar decisões, faziam promessas aos ídolos de pedra e madeira, e depois se envolviam em negócios que exploravam os mais fracos. Ele via o álcool ser consumido livremente, as brigas entre tribos começarem por motivos pequenos e a honra ser defendida com espadas em vez de compaixão. Algo estava profundamente errado no coração de sua sociedade, e a busca por uma solução se tornou a grande preocupação de sua vida. Foi essa busca que o levou cada vez mais para fora dos muros de Meca, para a solidão severa das montanhas. Seu destino era uma pequena caverna, quase uma fenda na rocha, perto do topo do Jabal al-Nur, a Montanha da Luz. Era a caverna de Hira. A subida era íngreme e difícil, uma caminhada física que refletia a luta espiritual dentro dele. Ele levava consigo alimentos simples, água e tâmaras, e passava dias seguidos naquele silêncio total. A caverna era seu lugar sagrado. De sua entrada, ele podia ver o vale seco abaixo, e ao longe, os telhados de Meca brilhando sob o sol forte. Era como se ele pudesse observar o mundo do qual precisava se afastar para poder entendê-lo. Lá dentro, na sombra fresca, longe do barulho dos mercados e das complicações da vida em tribo, ele meditava. O que ele buscava não era uma nova religião, mas uma antiga. Ele buscava a Hanifia, a fé pura e original de Abraão, o patriarca que, segundo a tradição, havia construído a própria Kaaba. Ele acreditava que a mensagem original de Abraão, a submissão a um único Deus Criador, havia sido alterada, coberta por camadas de adoração a ídolos e tradições humanas. Ele orava, não para Hubal ou Al-Uzza, mas para o Deus de Abraão, o Senhor do Universo, pedindo orientação, buscando a luz na escuridão que o cercava. Anos se passaram nessa rotina de comércio e isolamento, de envolvimento com o mundo e de fuga para a solidão. Sua angústia espiritual se aprofundou, tornando-se um desejo quase físico.
Seus sonhos se tornaram mais claros, cheios de luz e de um significado que ele mal conseguia entender. Ele sentia que estava perto de algo muito grande, um abismo invisível. A cada ano, durante o mês do Ramadã, ele estendia seu retiro na caverna de Hira, dedicando-se completamente à sua busca espiritual. Foi durante um desses retiros, no ano de 610, quando ele tinha 40 anos, que o universo se abriu. Ele estava na caverna, em um estado de profunda meditação, na tranquilidade da noite. A tradição islâmica identifica esta como uma das últimas 10 noites do Ramadã, a Laylat al-Qadr, a noite do decreto, ou noite do poder. De repente, a solidão foi quebrada. Uma presença imensa encheu a caverna, uma entidade de tanto poder e grandeza que Maomé ficou paralisado de medo. Não foi uma aparição suave ou delicada, foi uma força poderosa, impossível de resistir. A figura que mais tarde ele identificaria como o anjo Gabriel, o mesmo mensageiro que apareceu a Maria e aos profetas da Bíblia, o segurou e ordenou com uma voz que parecia fazer a própria montanha tremer. Iqra, recite, ou leia. Aterrorizado e confuso, Maomé gaguejou a única resposta que conseguiu dar. Ma ana bikari. Eu não sou um leitor. Ele era um ummi, um homem que não sabia ler nem escrever, como a maioria de seu povo. Ele não tinha como ler ou escrever. A ordem parecia impossível, um erro cruel. O anjo então o segurou em um abraço forte, apertando-o com tanta força que ele sentiu que sua vida estava sendo espremida para fora de seu corpo. Quando finalmente o soltou, a ordem veio de novo, com mais insistência. Iqra! E de novo, a mesma resposta desesperada. Eu não sou um leitor. O anjo o apertou pela segunda vez, mais forte ainda, até o limite de sua força, e o soltou. Pela terceira vez, a voz soou como um trovão. Iqra! E pela terceira vez, Maomé, sem fôlego e apavorado, só conseguiu sussurrar. O que devo recitar? Então, o anjo o apertou uma última vez, e ao soltá-lo, as palavras divinas saíram através dele. Não eram suas palavras. Elas vinham de uma fonte de fora, enchendo seu coração e saindo de seus lábios com uma clareza e uma beleza que ele nunca teve. Recite, em nome do teu Senhor que criou. Criou o homem de um coágulo de sangue. Recite, e teu Senhor é o mais generoso que ensinou pela pena, ensinou ao homem o que ele não sabia. A presença desapareceu tão rápido quanto havia chegado, deixando Maomé sozinho na escuridão da caverna. O silêncio que veio depois era mais alto do que a ordem do anjo. As palavras ecoavam marcadas em seu coração como se tivessem sido esculpidas em pedra. Ele tremia sem parar, não de frio, mas de um medo profundo e primitivo. O que tinha acontecido? Ele tinha ficado louco? Teria sido possuído por um djinn, um espírito do deserto? Os poetas, em seus momentos de inspiração, às vezes diziam ser inspirados por esses seres. Seria ele apenas mais um carrim, um vidente, um homem afetado pela loucura? A ideia o encheu de pavor. Ele, Alamin, o confiável, agora tinha medo de sua própria sanidade. Em pânico, ele se arrastou para fora da caverna e começou a descer a montanha, correndo sem jeito sobre as pedras soltas, seu coração batendo forte contra as costelas. Ele queria fugir, escapar daquela experiência, mas não havia para onde ir. No meio da descida, ele ouviu uma voz vinda do céu. Ele olhou para cima e viu a figura do anjo de novo, desta vez preenchendo todo o horizonte, sentado em um trono entre o céu e a terra, em todas as direções para as quais ele olhava. E a voz disse: Ó Maomé, tu és o mensageiro de Deus, e eu sou Gabriel. A visão o deixou paralisado. Ele ficou ali, parado no mesmo lugar, até que a figura finalmente desapareceu. Exausto física e emocionalmente, ele continuou seu caminho para casa, tropeçando em direção à única pessoa no mundo que ele sabia que poderia entender, ou pelo menos ouvi-lo. Ele entrou em sua casa de repente, seu rosto pálido e coberto de suor. Khadija, ao vê-lo naquele estado de pânico, correu para ele. Zamilune, Zamilune, cubram-me, cubram-me, ele pediu. Ela o levou para a cama, cobriu-o com um manto e o abraçou enquanto seu corpo tremia. Ela esperou com paciência, sem fazer perguntas, até que o pior do tremor passasse e ele conseguisse falar. Com a voz ainda trêmula, ele contou a ela tudo o que tinha acontecido na caverna, a presença, a ordem para recitar, as palavras, a visão no céu. Ele terminou sua história confessando seu maior medo. Eu temo que algo terrível tenha acontecido comigo. Tenho medo pela minha vida. A resposta de Khadija naquele momento foi, talvez, o primeiro grande milagre da jornada de Maomé. Ela não duvidou. Não o chamou de louco, nem o acusou de estar inventando histórias. Ela olhou para o homem que conhecia e amava há mais de 20 anos. O homem cuja honestidade era a base de sua vida, e falou com uma certeza calma e tranquilizadora que foi como um alívio para sua alma atormentada. Nunca, disse ela com firmeza. Por Deus, ele nunca te faria passar por uma desgraça. Tu mantens os laços com os parentes, ajudas os pobres e os necessitados, serves teus hóspedes com generosidade, falas a verdade e suportas as dificuldades dos outros. Com essas palavras, ela o firmou.
Ela confirmou a experiência dele não com base em algum conhecimento misterioso, mas na prova clara de seu próprio caráter. Um Deus justo, ela argumentou, não permitiria que um homem tão bom fosse enganado por um demônio ou levado à loucura. Sua fé inabalável nele foi o primeiro pilar de apoio em sua missão. Vendo que ele precisava de mais segurança, Khadija teve uma ideia. Ela o levou para ver seu primo, Waraka ibn Nawfal. Waraka era um homem idoso, cego e sábio. Ele era um Hanif, um dos buscadores monoteístas que havia se convertido ao cristianismo e era um estudioso dos livros sagrados judaicos e cristãos. Ele era uma das poucas pessoas em Meca que poderia colocar a experiência de Maomé no contexto da longa história de revelação dos profetas. Eles encontraram Waraka em sua casa. "Ó, primo, escute a história de seu sobrinho", disse Khadija. Maomé, encorajado pela presença dela, contou novamente a terrível experiência na montanha. Waraka ouviu em silêncio, seu rosto cego virado para Maomé, prestando atenção a cada detalhe. Quando Maomé terminou, o velho levantou a cabeça e sua voz, embora fraca pela idade, soou com autoridade. "Santo, santo, por aquele em cujas mãos está a alma de Waraka, este é o mesmo Namus, o grande segredo, o anjo da revelação, que Deus enviou a Moisés. Quem me dera ser jovem e estar vivo quando teu povo te expulsar." A afirmação de Waraka foi um grande impacto. Ele não apenas confirmou a natureza divina da experiência, mas a colocou diretamente na linhagem dos grandes profetas da Bíblia. A palavra Namus era uma versão em árabe do grego nomos, a lei, referindo-se àquele que traz a lei divina. Maomé não estava louco. Ele era um profeta, um elo na mesma corrente sagrada de Moisés e Jesus. A menção de ser expulso, no entanto, foi um choque. "Eles vão me expulsar?", perguntou Maomé, sem acreditar. Ele era um membro da poderosa tribo Quraysh, Al-Amin, o homem em quem todos confiavam. "Sim", respondeu Waraka com tristeza. "Nenhum homem jamais veio com o que tu trouxeste sem ser tratado com hostilidade. Se eu viver para ver esse dia, eu te ajudarei com todas as minhas forças." Waraka morreu logo depois, mas suas palavras foram um presente de valor imenso. Elas deram a Maomé a confirmação externa e a base teológica para entender o que tinha acontecido com ele. Ele não estava sozinho. Ele fazia parte de uma história muito maior. Fortalecido pelo apoio total de Khadija e pela confirmação de Waraka, Maomé esperava que as revelações continuassem. Mas então, um silêncio se instalou. Um silêncio profundo e perturbador. Os dias se tornaram semanas, e as semanas talvez meses. O céu ficou calado. A voz que tinha feito a montanha tremer não falava mais. Esse período, conhecido como Al-Fatra, foi um teste de um tipo diferente. O medo inicial da revelação foi substituído pela dor da ausência. A dúvida que Khadija e Waraka haviam acalmado por um tempo voltou com força total. Teria sido apenas um sonho? Teria ele imaginado tudo? Pior ainda, teria Deus o escolhido apenas para abandoná-lo? A depressão e o desespero tomaram conta. Ele se sentia como um homem que tinha visto o sol por um instante apenas para ser jogado em uma escuridão ainda mais profunda. Ele voltava à montanha, procurando, esperando, mas encontrava apenas o vento e o silêncio. A tradição relata a profundidade de sua angústia, descrevendo momentos em que ele andava tão atormentado que pensou em se jogar do topo de um pico. Cada vez que chegava à beira do abismo, o anjo Gabriel aparecia brevemente para ele, dizendo: "Ó Maomé, tu és verdadeiramente o mensageiro de Deus", tranquilizando-o e impedindo-o de se entregar ao desespero, apenas para desaparecer de novo, deixando o silêncio para trás. Esse período de secura espiritual foi um teste crucial. Ele forçou Maomé a assimilar a primeira revelação, a passar do choque da experiência para uma fé que pudesse sobreviver na ausência de confirmação constante. Foi um tempo de preparação, onde a semente da profecia teve que criar raízes em seu coração sem ser regada por novas chuvas divinas. E então, tão de repente quanto havia parado, a revelação voltou. Um dia, enquanto caminhava, ele ouviu novamente a voz do céu. Ele olhou para cima e viu o mesmo anjo, Gabriel, sentado em uma cadeira entre o céu e a terra. A visão o encheu de medo, e ele correu para casa mais uma vez gritando: "Cubram-me! Cubram-me!" Enquanto estava enrolado em seus mantos, tremendo, a voz divina veio de novo, não com palavras sobre a criação, mas com uma ordem direta e clara, o início da Surata Al-Mudathir. "Ó tu, o encoberto, levanta-te e adverte, e o teu Senhor engrandece, e as tuas roupas purifica, e o que é detestável, evita." O silêncio havia acabado. A mensagem era clara. O período de espera e de dúvida tinha terminado. A fase privada de sua missão estava encerrada. Agora era a hora de agir. "Levanta-te e adverte." Era um chamado para a ação pública, uma ordem para levar a mensagem de Deus ao seu povo. A partir daquele momento, as revelações começaram a vir com mais frequência, às vezes como o som de um sino, uma experiência fisicamente avassaladora que o deixava coberto de suor mesmo em um dia frio, e outras vezes com um anjo aparecendo a ele na forma de um homem.
Ele começou a compartilhar a mensagem que recebia, mas com muito cuidado. Ele sabia, por instinto e pelo aviso de Waraka, que o que ele tinha a dizer, a existência de um único Deus, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e a condenação da adoração a ídolos e da injustiça social, seria visto como um ataque direto às bases da sociedade de Meca. A primeira pessoa para quem ele pregou abertamente e a primeira a aceitar o Islã, submissão a Deus, foi sua base, sua conselheira, sua esposa, Khadija. Sua fé imediata e inabalável foi o combustível que acendeu o fogo de sua missão. O próximo foi seu jovem primo, Ali ibn Abi Talib, filho de seu protetor Abu Talib, que morava em sua casa. Ali, com cerca de 10 anos na época, aceitou a mensagem com a fé pura e sem questionamentos de uma criança, prometendo sua vida para servir a Maomé. O terceiro foi Zaid ibn Haritha, um ex-escravo que Khadija havia dado a Maomé e que ele havia libertado e adotado como filho. A aceitação de Zaid foi importante, mostrando desde o início que a mensagem do Islã ia além das rígidas barreiras sociais de Meca. O círculo de confiança começou a se expandir para além de sua casa. O próximo passo era crucial. Maomé procurou seu amigo mais próximo e de confiança, um comerciante respeitado, um pouco mais jovem que ele, conhecido por seu bom senso e seu caráter honesto, Abu Bakr. Eles eram amigos de longa data, e Abu Bakr conhecia a sinceridade de Maomé melhor do que ninguém. Quando Maomé compartilhou sua experiência e a mensagem da unicidade de Deus, Abu Bakr aceitou sem hesitar. Ele não precisou de milagres ou de longos debates. A palavra de seu amigo, Alamin, era prova suficiente. A conversão de Abu Bakr foi um momento de virada gigantesco. Ele não era apenas um indivíduo. Ele era um homem de grande influência e riqueza, com uma vasta rede de contatos entre as famílias mais respeitadas de Meca. Ele se tornou o maior aliado da nova fé, usando sua riqueza para libertar escravos muçulmanos que eram perseguidos por seus donos e sua influência para trazer outros para o círculo. Através de Abu Bakr, um pequeno, mas dedicado grupo de convertidos começou a se formar. Eram homens como Uthman ibn Affan, um jovem rico e elegante, Zubair ibn al-Awwam, um parente de Maomé e Khadija, e Sa'd ibn Abi Waqqas. Eram homens e mulheres, ricos e pobres, livres e escravos. Este primeiro grupo, conhecido como As-Sabiqun al-Awwalun, os primeiros precursores, formou o núcleo da comunidade muçulmana. Por cerca de 3 anos, o chamado ao Islã permaneceu um segredo bem guardado. Eles se encontravam em segredo, muitas vezes na casa de um dos convertidos, Arkan, cuja casa ficava em uma colina com vista para a Kaaba, um lugar discreto e seguro. Lá, Maomé lhes ensinava os versos do Alcorão que haviam sido revelados a ele. Eles aprendiam sobre a grandiosidade de Alá, o único, sobre a importância da oração, da caridade e da justiça. Eles oravam juntos, virados para Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus e cristãos. Eles formaram uma comunidade unida por uma nova identidade, que ia além dos laços de família e de sangue. Era uma irmandade baseada na fé compartilhada em um único Deus e na crença de que Maomé era seu mensageiro final. Uma transformação silenciosa estava acontecendo no coração de Meca. Uma nova consciência estava despertando, uma que desafiaria o poder da tribo Quraysh, o conjunto de ídolos e a ordem social estabelecida. A semente havia sido plantada e, embora ainda escondida sob o solo, suas raízes já começavam a se aprofundar, preparando-se para o dia em que brotariam à luz do sol, para o confronto inevitável que o Waraka havia previsto. A ordem de levanta-te e adverte ainda ecoava no coração de Maomé, um lembrete constante de que a fase de segredo era apenas um começo. O mundo precisava ouvir, e ele era o homem encarregado de entregar a mensagem, custasse o que custasse. Chegou o dia em que o sussurro se transformaria em um grito. Por 3 anos, a mensagem do Islã cresceu em segredo, uma verdade compartilhada entre almas que haviam encontrado um novo propósito. Mas a luz não pode ficar escondida para sempre. Uma nova revelação chegou a Maomé, uma ordem clara de Deus. Anuncie abertamente o que lhe foi ordenado e afaste-se daqueles que adoram o ídolo. A fase da pregação secreta tinha acabado. O confronto com Meca era agora certo. Maomé sabia que o caminho à sua frente seria perigoso. Desafiar a religião antiga da tribo Quraysh era desafiar a própria fonte de seu poder, importância e riqueza. O sistema de adoração a muitos deuses, centrado na peregrinação a Kaaba, e seus 360 ídolos, era o motor financeiro que sustentava a cidade. Atacar os deuses era atacar o comércio. Questionar a ajuda dos ídolos era enfraquecer a autoridade dos chefes de clã que cuidavam do santuário. A mensagem do Islã não era apenas uma mudança religiosa. Era uma revolução social, política e econômica. Ele começou de forma estratégica, chamando primeiro seus próprios parentes, os membros da família Banu Hashim e da família vizinha, a Banu Mutalib. Ele os convidou para uma refeição e, depois de comerem, levantou-se para falar. Ele lhes falou sobre a existência de um único Deus, sobre o dia do juízo e sobre sua missão como mensageiro de Deus.
Ele os alertou sobre o castigo divino para aqueles que continuassem a adorar ídolos e lhes ofereceu a pronta vida, e a lealdade à família era o que ele pedia, abandono de... Foi seu tio, Abu Lahab, o pai da chama, que quebrou o silêncio com deboche e desprezo. Que você pereça, ele gritou para Maomé. Foi para isso que nos chamou aqui? As palavras de Abu Lahab, cheias de veneno, estragaram o ambiente e o encontro terminou em fracasso. A primeira tentativa pública foi um sinal ruim do que estava por vir. Sem desanimar, Maomé levou sua mensagem para um público maior. Ele subiu ao topo da colina de Safa, um ponto de encontro conhecido perto da Caaba, de onde os anúncios públicos eram tradicionalmente feitos. Ele chamou as várias tribos da Quraish pelo nome, uma por uma. Quando uma multidão curiosa se juntou abaixo, ele usou uma comparação que eles, como homens do deserto, entenderiam perfeitamente. "Ó Quraish!" ele gritou. "Se eu lhes dissesse que há um exército a cavalo atrás desta colina, prestes a atacá-los, vocês acreditariam em mim?" A multidão respondeu ao mesmo tempo. "Sim", disseram eles, "pois nunca soubemos que você contou uma mentira." Ele era Al-Amin, o confiável. Sua credibilidade era sua maior vantagem. "Então", continuou ele, sua voz ecoando pelo vale, "eu os advirto de um castigo severo que está por vir. Eu sou um claro advertidor para vocês." Ele então os chamou para adorar um único Deus e abandonar seus ídolos. A reação foi imediata e agressiva. O mesmo Abu Lahab estava na multidão e, mais uma vez, liderou o ataque, pegando uma pedra e amaldiçoando Maomé. O choque da mensagem rapidamente se transformou em zombaria. A ideia de que seus antepassados, que haviam adorado os mesmos ídolos por gerações, estavam todos errados era um insulto que não podiam tolerar. A noção de uma ressurreição física, de corpos se levantando do pó para enfrentar o julgamento, era motivo de risada. "Quando formos ossos e poeira, seremos realmente trazidos de volta à vida", eles zombavam. A pregação de Maomé se tornou uma rotina diária. Ele ia aos lugares onde as pessoas se reuniam, no pátio da Caaba, nos mercados, nas feiras. Ele recitava os versos do Alcorão que continuavam a ser revelados a ele. A beleza da revelação era hipnotizante, sua beleza e poder inegável. A linguagem do Alcorão era diferente de qualquer coisa que os árabes, os mestres da palavra, já tinham ouvido. Não era a prosa dos videntes, nem o verso dos poetas. Era algo totalmente novo, grandioso e avassalador. Alguns ficavam fascinados, ouvindo em segredo, tocados pela profundidade de sua mensagem. Outros, especialmente os líderes da Quraish, sentiam o perigo. No início, a estratégia da elite de Meca foi o ridículo e o desprezo. Eles o chamavam de Majnun, louco, Sair, mago e Shair, poeta. Eles tentavam desacreditar a fonte de sua revelação, afirmando que ele estava sendo ensinado por um estrangeiro, ou que estava simplesmente inventando as histórias dos profetas antigos que ouvia de judeus e cristãos. Eles o seguiam pela cidade, incentivando crianças e escravos a jogar lixo nele e a gritar insultos. A esposa dele, Jamil, esposa de Abu Lahab, espalhava espinhos em seu caminho durante a noite. A perseguição verbal e o assédio eram constantes, mas Maomé continuou firme, protegido por uma armadura de convicção divina e, de forma crucial, pela proteção física de sua família. Seu tio, Abu Talib, embora nunca tenha se convertido ao Islã, permaneceu firme em sua lealdade familiar. Como chefe do Banu Hashim, ele se recusou a retirar sua proteção a Maomé. Nenhum membro da Quraish se atreveria a usar de violência física contra Maomé, pois isso significaria guerra com toda a família Hashim. A proteção de Abu Talib era a única barreira que se colocava entre Maomé e a violência direta. Seus seguidores, no entanto, não tinham essa mesma proteção. A maioria dos primeiros convertidos era de famílias mais fracas ou eram mawali, clientes de outras tribos, estrangeiros ou, os mais vulneráveis de todos, escravos. Sobre eles, a Quraish liberou toda a sua fúria. A perseguição se tornou brutal e organizada. Bilal ibn Rabah, um escravo abissínio de um chefe cruel chamado Umayyah ibn Khalaf, tornou-se um símbolo dessa resistência. Bilal abraçou o Islã, e quando sua conversão foi descoberta, Umayyah o arrastava para fora sob o sol escaldante do meio-dia, tirava sua roupa, forçava-o a deitar-se na areia quente, e colocava uma pedra enorme em seu peito, exigindo que ele negasse sua fé e adorasse a Lat e a Luzza. Sufocando sob o peso e o calor, Bilal só conseguia sussurrar uma única palavra, repetidamente. Ahad, Ahad, uma declaração desafiadora da unicidade de Deus. Foi Abu Bakr quem encontrou Bilal naquele estado e, horrorizado, comprou sua liberdade de Umayyah, salvando sua vida. Bilal se tornaria o primeiro muezim do Islã, aquele cuja bela voz chamaria os fiéis para a oração. Outros não tiveram a mesma sorte. A família de Yassir foi torturada em público. Sua esposa, Sumayyah, foi esfaqueada até a morte por Abu Jahl, outro líder implacável da Quraish, tornando-se a primeira mártir do Islã. Seu marido, Yassir, e seu filho, Ammar, também foram torturados. A brutalidade tinha como objetivo
aterrorizar, quebrar o espírito da pequena comunidade e impedir que outros se juntassem a eles. Mas a perseguição teve o efeito contrário. A coragem e a resistência dos muçulmanos diante de tanto sofrimento apenas fortaleciam sua fé e atraíam a admiração de alguns observadores. A comunidade, formada no fogo da adversidade, tornou-se ainda mais unida e determinada. Vendo o sofrimento insuportável de seus seguidores, Maomé sentiu uma profunda dor. Ele não podia proteger a todos. Em um ato de compaixão e estratégia, ele aconselhou um grupo de cerca de 80 de seus seguidores a procurar refúgio em outro lugar. Se vocês forem para a Abissínia, a moderna Etiópia, disse ele, encontrarão lá um rei sob cujo governo ninguém é tratado injustamente. É uma terra de justiça. Permaneçam lá até que Deus alivie seu sofrimento. A escolha da Abissínia foi intencional. Era um reino cristão, governado por um Negus, rei, justo e piedoso. Eles eram o povo do livro, monoteístas que, Maomé esperava, mostrariam simpatia por outros que fugiam da perseguição por causa de sua fé em um único Deus. Esta primeira migração, ou Hégira, foi um momento crucial. Mostrou que a comunidade muçulmana não estava mais limitada a Meca. Ela estava começando a se ver como uma entidade que ia além das nações, a Ummah. A Quraysh, furiosa com a fuga, enviou 2 de seus melhores diplomatas à corte do Negus, carregados de presentes, para exigir a devolução dos refugiados. Perante o rei, os enviados de Meca acusaram os muçulmanos de abandonar a religião de seus antepassados por uma nova fé que não era nem a deles, nem a do rei. O Negus, um homem sábio, chamou os muçulmanos para que se defendessem. O porta-voz dos muçulmanos era Jafar ibn Abi Talib, primo de Maomé. Em um discurso eloquente e comovente, Jafar descreveu a vida na Jahiliyah, a adoração de ídolos, a imoralidade, a opressão dos fracos e como Maomé havia chegado, chamando-os para adorar a Deus, para falar a verdade, para honrar os laços de parentesco e para proteger os vulneráveis. Intrigado, o Negus pediu a Jafar que recitasse algo do que havia sido revelado ao seu profeta. Jafar recitou os versos iniciais do capítulo do Alcorão que levam o nome de Maria, descrevendo o nascimento milagroso de Jesus. O rei e seus bispos ficaram tão comovidos que suas barbas ficaram molhadas de lágrimas. Em verdade, disse o Negus, isto e o que Jesus trouxe vem da mesma fonte de luz. Ele negou o pedido de devolução e garantiu aos muçulmanos sua proteção. A missão diplomática da Quraysh foi um fracasso humilhante. Em Meca, a frustração dos líderes se transformou em desespero. Suas táticas de ridículo, assédio e perseguição não estavam funcionando. A nova fé continuava a atrair seguidores, incluindo 2 convertidos de peso cuja adesão ao Islã abalou a estrutura de poder de Meca. O primeiro foi Hamza, outro tio de Maomé. Hamza era um guerreiro lendário, um caçador de leões, um homem de imensa força física e coragem. Um dia, ao retornar da caça, ele foi informado de que Abu Jahl havia insultado e agredido verbalmente seu sobrinho Maomé. Enfurecido, Hamza marchou até a Kaaba, encontrou Abu Jahl e o atingiu na cabeça com seu arco, dizendo: "Você o insulta, sendo que eu sigo sua religião? Revide, se tiver coragem." A conversão de Hamza, inicialmente um ato de honra familiar, tornou-se uma convicção profunda. Sua presença deu aos muçulmanos um novo protetor, um campeão temido por todos. Pouco depois, veio a conversão de Umar ibn al-Khattab. Umar era um dos oponentes mais ferozes e temidos do Islã. Alto, forte e de temperamento explosivo, ele havia perseguido os muçulmanos com um zelo implacável. Um dia, em um acesso de raiva, ele decidiu resolver o problema de uma vez por todas. Ele pegou sua espada e saiu para matar Maomé. No caminho, ele foi parado por um conhecido que, ao saber de sua intenção, o informou que a própria irmã de Umar, Fátima, e seu marido haviam se convertido. Chocado e furioso, Umar mudou de direção e invadiu a casa de sua irmã. Lá dentro, ele os encontrou recitando o Alcorão. Em sua fúria, ele agrediu seu cunhado e sua irmã, mas ao ver o sangue no rosto dela e sua recusa desafiadora em renunciar à sua fé, seu coração mudou. Tomado pelo remorso, ele pediu para ver o que eles estavam lendo. Após se purificar, ele leu os versos do capítulo Taha. A beleza e o poder das palavras o dominaram. Aquele não era o trabalho de um poeta ou de um louco, era a palavra de Deus. Com o coração transformado, Umar foi diretamente para a casa de Arkan, onde os muçulmanos estavam reunidos. Ele bateu na porta. Lá dentro, o medo se espalhou. Mas Hamza disse: "Deixem-no entrar. Se ele vem em paz, é bem-vindo. Se não, com a ajuda de Deus, será fácil para nós matá-lo com sua própria espada." Umar entrou, viu Maomé e declarou sua fé. A conversão de Umar foi um terremoto. Pela primeira vez, os muçulmanos, agora com Hamza e Umar ao seu lado, sentiram-se fortes o suficiente para orar abertamente na Kaaba. A fase de se esconder havia terminado. Com seus métodos anteriores falhando e a comunidade muçulmana se fortalecendo, a Quraysh recorreu a uma tática final e desesperada, um boicote total.
Eles redigiram um pacto, assinado por todos os principais clãs, declarando um boicote social e econômico completo contra as famílias de Banu Hashim e Banu Mutalib, que continuavam a proteger Maomé. Ninguém deveria se casar com seus membros, ninguém deveria comprar ou vender para eles, ninguém deveria ter qualquer tipo de contato social com eles. O pacto foi selado e pendurado dentro da Kaaba. Por 3 anos dolorosos, os 2 clãs foram excluídos e forçados a viver em um vale estreito nos arredores de Meca, conhecido como Shib Abi Talib. O bloqueio foi brutal. A comida tornou-se rara. O som do choro de crianças famintas ecoava pelo vale. Eles foram reduzidos a comer folhas de árvores e couro fervido. Apenas durante os meses sagrados, quando a trégua era observada, eles podiam sair para comprar alguns suprimentos, muitas vezes a preços exorbitantes. Foi um teste de resistência inimaginável. Maomé e seus seguidores sofreram imensamente. Mas o mais notável foi que o clã Banu Hashim, incluindo os não muçulmanos, se manteve firme ao lado dele, sofrendo junto por uma questão de honra tribal e lealdade a Abu Talib. Finalmente, após 3 anos, o boicote entrou em colapso. Alguns membros mais compassivos da Quraysh, que tinham laços de parentesco com os clãs boicotados, começaram a sentir vergonha e culpa. A tradição também conta que o próprio pergaminho do pacto na Kaaba foi encontrado comido por cupins, exceto pelas palavras "Em teu nome, ó Deus". O boicote foi levantado, mas a alegria da liberdade foi rapidamente ofuscada por uma dupla tragédia. Pouco tempo depois de retornar a Meca, a base de Maomé, sua amada esposa Khadija, morreu. Por 25 anos, ela havia sido seu apoio, sua conselheira, a primeira a acreditar nele. Sua perda foi devastadora. Poucas semanas depois, seu protetor, o inabalável Abu Talib, também faleceu. A morte de Khadija deixou um vazio em seu coração. A morte de Abu Talib o deixou fisicamente desprotegido. O ano ficou conhecido como o Am al-Huzn, o Ano da Tristeza. Com Abu Talib morto, a liderança do clã Hashim passou para o tio odioso, Abu Lahab. Quase imediatamente, ele retirou a proteção do clã a Maomé. Pela primeira vez em sua vida, Maomé estava completamente vulnerável. A perseguição em Meca se intensificou a um nível sem precedentes. A violência física tornou-se uma ameaça constante. Em uma ocasião, uma multidão jogou entranhas de um animal sobre ele enquanto ele orava. Ele sabia que sua missão em Meca havia chegado a um beco sem saída. Ele precisava encontrar uma nova base, um lugar onde a semente do Islã pudesse ser plantada em solo fértil. Ele viajou para a cidade vizinha de Taif, esperando que seu povo fosse mais receptivo. A resposta foi ainda pior do que em Meca. Os líderes da cidade o ridicularizaram e, pior, incitaram as crianças e os tolos da cidade a persegui-lo, atirando pedras nele até que seus pés sangrassem. Ferido e humilhado, ele buscou refúgio em um pomar, onde proferiu uma das orações mais comoventes de sua vida, queixando-se a Deus de sua própria fraqueza e da indiferença do mundo, e reafirmando sua submissão à vontade divina. Foi no ponto mais baixo de seu desespero, durante este período sombrio, que Maomé experimentou um dos eventos mais miraculosos e espiritualmente significativos de sua vida: o Isra e o Miraj, a jornada noturna e a ascensão. Segundo a tradição, uma noite, enquanto dormia perto da Kaaba, o anjo Gabriel o despertou. Montado em uma criatura celestial alada chamada Burak, ele foi transportado em um instante de Meca para Jerusalém. Lá, na mesquita de Al-Aqsa, ele liderou todos os profetas que vieram antes dele: Adão, Abraão, Moisés, Jesus, em oração, um ato simbólico que o estabeleceu como o selo final da longa linhagem profética. De Jerusalém, ele então subiu através dos 7 céus. Em cada céu, ele encontrou um profeta diferente. Finalmente, ele chegou à presença de Deus, uma experiência de intimidade divina para além de qualquer descrição, onde lhe foram ordenadas as 5 orações diárias, que se tornariam um dos pilares do Islã. Ele retornou a Meca antes do amanhecer. Quando contou sua experiência, a reação foi de incredulidade e zombaria. Para a Quraysh, era a prova final de que ele havia perdido a razão. Mas para Abu Bakr, foi uma prova de fé. Se ele disse, então é verdade, foi sua resposta simples, que lhe valeu o título de As-Siddiq, o veraz. A jornada noturna foi um alívio para a alma ferida de Maomé, uma reafirmação divina de sua missão em um momento de profunda desesperança terrena. E então, um raio de esperança surgiu de uma direção inesperada. Durante a peregrinação anual, Maomé continuava a pregar para as tribos que vinham a Meca. Ele se aproximou de um pequeno grupo de homens do oásis de Yatrib, a cerca de 400 quilômetros ao norte. Yatrib, ao contrário da Meca com tribos homogêneas, era uma cidade dividida. Era habitada por 2 tribos árabes pagãs, os Aws e os Khazraj, que estavam presas em um ciclo de guerra civil há gerações. A cidade também abrigava 3 grandes e prósperas tribos judaicas. Os homens de Yatrib,
Familiarizados com as tradições monoteístas de seus vizinhos judeus e com as profecias de um profeta vindouro, ouviram a mensagem de Maomé com um interesse que ele não havia encontrado em Meca. Eles reconheceram nele a possibilidade de um líder, um juiz imparcial que poderia finalmente trazer paz à sua cidade devastada pela guerra. Eles voltaram para Yatrib e espalharam a notícia. No ano seguinte, um grupo maior veio e fez um juramento secreto a Maomé, em um local chamado Aqaba. Eles prometeram adorar apenas a Deus, não roubar, não cometer adultério e obedecer a Maomé no que era justo. Este foi o primeiro juramento de Aqaba. A mensagem do Islã começou a se espalhar rapidamente em Yatrib. No ano seguinte, em 622, uma delegação de 75 homens e mulheres de Yatrib veio para a peregrinação. Eles se encontraram com Maomé secretamente à noite e fizeram o segundo juramento de Aqaba. Desta vez, o juramento foi mais sério. Eles não apenas prometeram obediência, mas também prometeram proteger Maomé como se fosse um deles, com suas próprias vidas, se ele migrasse para a cidade deles. Era um pacto de defesa mútua, um convite formal para que ele se tornasse o líder de sua comunidade. A porta havia se aberto. Maomé agora tinha um santuário, uma nova base. Ele instruiu seus seguidores em Meca a começarem a migrar para Yatrib, em pequenos grupos, para não levantar suspeitas. A Quraysh, ao perceber que sua presa estava escapando, ficou alarmada. Se os muçulmanos estabelecessem uma base em Yatrib, eles poderiam ameaçar as rotas de caravanas para o norte, a principal fonte de vida de Meca. Eles decidiram que a única solução era agir de forma decisiva. Os chefes de todos os clãs se reuniram em seu conselho, o Dar al-Nadwa, e tramaram um plano diabólico. Eles escolheriam um jovem guerreiro de cada clã e todos eles atacariam Maomé juntos, mergulhando suas espadas nele simultaneamente. Dessa forma, a culpa pelo seu sangue seria compartilhada entre todos os clãs, e o Banu Hashim não seria capaz de buscar vingança contra todos eles. A revelação divina informou Maomé da conspiração. Na noite marcada para o assassinato, enquanto os assassinos cercavam sua casa, Maomé fez seus preparativos finais. Ele pediu a seu jovem primo, Ali, que se deitasse em sua cama, coberto com seu manto verde, para enganar os observadores. Ele então saiu de sua casa, passando despercebido pelos conspiradores. A tradição diz que um sono milagroso caiu sobre eles, e foi ao encontro de seu amigo mais fiel, Abu Bakr. Juntos, sob o manto da escuridão, eles deixaram Meca para trás. Esta partida não foi uma fuga, mas uma migração estratégica ordenada por Deus. Foi a Hégira. Para evitar a perseguição, eles não seguiram para o norte em direção a Yatrib, mas para o sul, escondendo-se por 3 dias em uma caverna no Monte Taur. A Quraysh, furiosa ao descobrir o engano, ofereceu uma recompensa de 100 camelos por suas cabeças. Os rastreadores chegaram à boca da caverna, tão perto que Abu Bakr sussurrou em pânico: "Ó mensageiro de Deus, se algum deles olhar para baixo, para seus próprios pés, eles nos verão." Maomé, com uma calma divina, respondeu com palavras imortalizadas no Alcorão: "Não temas, pois Deus está conosco." A tradição conta que uma aranha teceu uma teia na entrada da caverna e uma pomba fez um ninho e pôs ovos, convencendo os perseguidores de que ninguém poderia ter entrado ali recentemente. Após 3 dias, quando a busca diminuiu, eles continuaram sua jornada, guiados pelo deserto por rotas desconhecidas. Finalmente, após uma viagem cansativa, eles chegaram aos arredores de Yatrib. A notícia de sua aproximação havia chegado antes deles. A cidade inteira estava em um estado de exaltação. Homens, mulheres e crianças saíam todos os dias, subindo nos telhados, esperando ansiosamente por um vislumbre de seu profeta. Quando ele finalmente apareceu no horizonte, um grito de alegria e alívio ecoou pela cidade. As pessoas cantavam canções de boas-vindas e todos competiam pela honra de recebê-lo em suas casas. A Hégira estava completa. O ano de 622 marcou não apenas o fim da perseguição em Meca, mas o nascimento de algo inteiramente novo. Marcou o ponto zero do calendário islâmico. Em Meca, Maomé havia sido um pregador, um advertidor, o líder de uma minoria perseguida. Em Yatrib, que logo seria conhecida como Madinat al-Nabi, a cidade do profeta, ou simplesmente Medina, ele se tornaria um estadista, um legislador, um juiz e o líder de uma comunidade-estado nascente. A migração não foi o fim de sua luta, mas o começo de um novo capítulo, um que veria a Ummah muçulmana consolidar sua identidade e se preparar para os desafios que a transformariam de uma pequena comunidade de refugiados em uma força que mudaria o mundo. A semente que havia sido brutalmente suprimida em Meca estava agora plantada em solo fértil, pronta para crescer e se tornar uma árvore poderosa, cujos galhos se estenderiam muito além do horizonte do deserto da Arábia. A chegada de Maomé a Medina não foi a de um fugitivo, mas sim a de um líder esperado. A poeira de sua viagem mal tinha baixado quando o trabalho de transformar um oásis, dividido em uma comunidade unida, teve início. A cidade que o recebeu era uma mistura complexa de identidades, um lugar de lealdades e mágoas que fervilhava sob a aparência de uma paz frágil. Os Ansar, ou ajudantes,
como os convertidos de Medina passaram a ser conhecidos, estavam divididos entre as tribos rivais de Aws e Khazraj. A guerra entre eles havia deixado marcas profundas. Havia também os Muhajirun, os emigrantes de Meca, que tinham deixado tudo para trás, suas casas, riquezas e suas famílias, por causa de sua fé. Eles eram agora estranhos em uma nova terra, dependendo da hospitalidade de seus anfitriões. E de forma crucial, havia as 3 grandes tribos judaicas, os Banu Kainuka, Banu Nadir e Banu Quraizá. Comunidades antigas e bem estabelecidas, com suas próprias fortalezas, mercados e livros sagrados, que observavam a chegada do novo profeta com uma mistura de curiosidade, esperança e receio. A primeira tarefa de Maomé foi juntar essas partes diferentes em um único tecido social. Sua primeira ação, mesmo antes de encontrar uma casa para si, foi construir uma mesquita. Não era um prédio grandioso, mas uma construção simples, feita de troncos de palmeira, tijolos de barro e um telhado de folhas de tamareira. Mas seu significado era imenso. A mesquita, Masjid al-Nabi, não seria apenas um lugar para orar. Seria o coração vivo da nova comunidade, o centro do governo, o tribunal, a escola e o abrigo para os pobres. Foi lá que a comunidade de fiéis que ultrapassava as tribos, começou a ganhar forma física e espiritual. Seu segundo ato de genialidade social foi criar um pacto de irmandade. Ele uniu cada imigrante de Meca a um ajudante de Medina, não como convidado e anfitrião, mas como irmãos. Os Ansar de Medina mostraram uma generosidade lendária, dividindo suas casas, suas terras e suas riquezas com seus novos irmãos. Este pacto desfez as antigas lealdades de sangue e as substituiu por um novo laço, mais forte, o da fé. Um homem de Meca e um homem de Medina, antes estranhos, eram agora uma família, responsáveis um pelo outro diante de Deus. O passo seguinte foi oficializar a estrutura política desta nova entidade. Maomé escreveu um documento histórico, conhecido como a Constituição de Medina, ou a Carta de Medina. Este documento, um dos primeiros do seu tipo na história, estabeleceu um novo tipo de comunidade-estado. Ele declarou que todos os habitantes de Medina, os muçulmanos, tanto Muhajirun quanto Ansar, e as tribos judaicas que concordassem com o pacto, formariam uma única comunidade, a Ummah, diferente de todos os outros povos. O documento garantia a liberdade de religião para os judeus, que eram reconhecidos como uma comunidade com sua própria lei e religião, aliada aos muçulmanos. Estabelecia um sistema de defesa mútua. Se qualquer parte fosse atacada, as outras a ajudariam. E, de forma crucial, estabelecia Maomé como a autoridade final para resolver todas as disputas. Ele não era um rei, mas um mensageiro de Deus, o juiz supremo cuja autoridade vinha não do poder tribal, mas de uma ordem divina. Com a comunidade interna começando a se fortalecer, a atenção se voltou para a ameaça externa que pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade. Meca não havia esquecido nem perdoado. A tribo Quraish, cuja riqueza dependia das rotas de caravanas que passavam perto de Medina, via a força crescente dos muçulmanos como uma ameaça à sua existência. Eles haviam confiscado as propriedades dos Muhajirun em Meca e continuavam a incitar tribos vizinhas contra a nova comunidade em Medina. A situação era insustentável. Os muçulmanos eram agora uma pequena nação, cercada por inimigos. Foi neste contexto que as revelações do Alcorão começaram a tratar da questão da autodefesa. A permissão para lutar foi concedida. A permissão para lutar foi dada àqueles que são combatidos porque foram injustiçados. E de fato Deus é capaz de lhes dar a vitória. O Islã, que em Meca havia sido uma fé de paciência e perseverança pacífica diante da perseguição, agora abraçava o conceito de jihad, não como uma guerra santa agressiva, mas como uma luta justa e defensiva para proteger a comunidade da destruição e para estabelecer a justiça. As primeiras expedições militares muçulmanas não eram grandes batalhas, mas pequenos ataques, ou ghazawat, destinados a interceptar as caravanas de Meca. O objetivo era duplo: pressionar economicamente a Quraysh como resposta pela tomada das propriedades dos muçulmanos e mostrar que a nova comunidade em Medina não podia ser ignorada. Foi durante uma dessas expedições, no segundo ano após a Hégira, que o confronto inevitável finalmente aconteceu. Maomé recebeu a notícia de que uma caravana enorme da Quraysh, carregada com uma fortuna em mercadorias e liderada por seu antigo inimigo, Abu Sufyan, estava voltando da Síria. Ele reuniu uma pequena força de pouco mais de 300 homens, a maioria mal equipada, para interceptá-la. Abu Sufyan, um estrategista esperto, soube dos planos de Maomé e enviou um mensageiro a Meca pedindo reforços urgentes. A Quraysh, vendo a oportunidade de esmagar Maomé de uma vez por todas, reuniu um exército de quase 1000 guerreiros bem armados e montados e marchou para o norte. Os dois exércitos, contra todas as expectativas, se encontraram em um lugar chamado Badr. Maomé, ao saber que a caravana havia escapado e que ele agora enfrentava um exército 3 vezes maior, consultou seus companheiros. Os Muhajirun reafirmaram sua lealdade, mas o momento decisivo veio quando o líder dos Ansar se levantou e declarou:
Ó mensageiro de Deus, avance para onde desejar. Por aquele que te enviou com a verdade, se nos pedires para cruzar o mar, nós o cruzaremos contigo. A Ummah estava unida. A Batalha de Badr não foi apenas um confronto militar, foi um evento teológico. Maomé passou a noite anterior à batalha em oração intensa, implorando a Deus pela vitória prometida. No dia da batalha, contra todas as expectativas, a pequena força muçulmana, com sua disciplina superior, sua fé inabalável e a liderança estratégica de Maomé, derrotou o exército de Meca. Muitos dos líderes mais arrogantes e cruéis da Quraysh, incluindo o arqui-inimigo Abu Jahl, foram mortos. A vitória foi esmagadora e milagrosa. Para os muçulmanos, foi a prova irrefutável da aprovação divina. Foi o seu Furqan, o critério que separou a verdade da falsidade. A notícia da derrota em Badr atingiu Meca como um raio. O choque, a humilhação e o desejo de vingança eram evidentes. Para Maomé, a vitória fortaleceu sua posição como o líder indiscutível de Medina. Sua autoridade, antes baseada em um pacto, era agora selada pela vitória divina. No entanto, a vitória também trouxe novos desafios. O sucesso dos muçulmanos começou a gerar tensões dentro de Medina. Os munafiqun, ou hipócritas, um grupo liderado por um chefe local chamado Abdullah ibn Ubayy, que desejava ser o rei de Medina antes da chegada de Maomé, começaram a causar desunião interna. Eles diziam ser muçulmanos por fora, mas trabalhavam secretamente para enfraquecer a autoridade de Maomé. As relações com as tribos judaicas também pioraram. Inicialmente, havia esperança de uma aliança religiosa. Os muçulmanos oravam em direção a Jerusalém, jejuavam no dia de Ashura, e muitas das revelações do Alcorão ecoavam as histórias dos profetas hebreus. Maomé esperava que os judeus, como povo do livro, o reconhecessem como um profeta na mesma tradição de Abraão e Moisés. Mas a maioria das tribos judaicas o rejeitou. Eles o viam não como um profeta, mas como um líder político árabe que se apropriava de suas tradições. Eles o questionavam religiosamente e ridicularizavam suas revelações. A primeira grande ruptura ocorreu com a tribo Banu Qaynuqa. Após uma briga de mercado que levou a um assassinato, eles violaram a Constituição de Medina ao se recusarem a entregar o culpado. Eles se refugiaram em sua fortaleza e os muçulmanos os cercaram. Após 15 dias, eles se renderam. Maomé, inicialmente inclinado a executá-los por traição, cedeu aos apelos de Abdullah ibn Ubayy, que era aliado deles, e concordou em exilá-los de Medina, permitindo que levassem seus bens móveis. Este evento marcou uma virada, mostrando que a quebra do pacto não seria tolerada. A vingança de Meca não demorou. 1 ano após Badr, a Quraysh retornou. Desta vez, com um exército de 3.000 homens, liderado por Abu Sufyan. Eles acamparam perto de uma montanha nos arredores de Medina chamada Uhud. Maomé, inicialmente, preferiu uma estratégia defensiva, permanecendo dentro da cidade fortificada. Mas os jovens muçulmanos mais entusiasmados, ansiosos por repetir a glória de Badr, pediram uma batalha em campo aberto. Maomé cedeu à vontade da maioria. A batalha de Uhud começou bem para os muçulmanos. O ataque inicial quebrou as linhas de Meca, mas a vitória antecipada levou à desobediência. Um grupo de arqueiros que Maomé havia posicionado em uma colina para proteger o lado do exército, com ordens estritas para não abandonarem seus postos sob nenhuma circunstância, viu o inimigo em retirada e, pensando que a batalha havia terminado, desceu para pegar os espólios. Khalid ibn al-Walid, um gênio militar de Meca, que mais tarde se converteria ao Islã, viu a oportunidade. Ele liderou sua cavalaria ao redor da colina, atacou a retaguarda muçulmana e semeou o caos. O rumo da batalha mudou drasticamente. Muitos muçulmanos foram mortos, incluindo o valente tio de Maomé, Hamza. O próprio Maomé foi ferido, e um boato se espalhou de que ele havia sido morto, o que quase quebrou o moral de seu exército. Uhud foi um revés devastador, quase uma derrota. Os muçulmanos se retiraram para a montanha feridos e desmoralizados. Meca, embora vitoriosa no campo, não conseguiu aproveitar sua vantagem e destruir Medina, retirando-se para celebrar sua vingança. Para a jovem comunidade muçulmana, Uhud foi uma lição dolorosa sobre as consequências da desobediência e da busca por ganhos materiais. As revelações do Alcorão que se seguiram não os repreenderam, mas os consolaram, explicando a batalha como um teste de fé e uma forma de purificar suas fileiras, distinguindo os verdadeiros crentes dos hipócritas. Nos anos seguintes, Maomé consolidou ainda mais sua posição. Ele liderou mais expedições, forjou alianças com tribos beduínas vizinhas e expandiu a influência de Medina. A segunda grande tribo judaica, os Banu Nadir, foi exilada após se envolver em um plano para assassinar Maomé, violando novamente o pacto. Eles se juntaram a outros inimigos dos muçulmanos em um oásis ao norte chamado Khaybar. A tensão atingiu o auge no 5º ano após a Hégira, no que seria o maior desafio de todos. Meca, determinada a acabar com a ameaça de Medina de uma vez por todas, formou uma vasta aliança, um exército de 10.000 homens, composto pela Quraysh, tribos beduínas aliadas e outros inimigos do Islã. Foi a maior força já vista na Arábia.
A notícia da aproximação do exército confederado, os Ahzab, causou pânico em Medina. A força muçulmana era de apenas 3.000 homens. Uma batalha em campo aberto seria suicídio. Foi então que um dos companheiros de Maomé, Salman, o persa, que conhecia as técnicas de guerra de seu país natal, sugeriu uma estratégia defensiva que era completamente desconhecida dos árabes: cavar uma trincheira. Sob a liderança de Maomé, que trabalhou ao lado de seus homens, cavando e carregando terra, a comunidade inteira se mobilizou para cavar uma vala profunda e larga ao longo do lado norte, desprotegido de Medina. A Batalha da Trincheira, ou Al-Khandak, foi na verdade um cerco. O exército confederado chegou e ficou confuso. A trincheira anulou sua principal vantagem, a cavalaria. Por quase um mês, os dois exércitos se enfrentaram do outro lado da vala, trocando insultos e flechas. A situação em Medina tornou-se desesperadora. Os suprimentos estavam acabando, o medo e a desconfiança cresciam, e os hipócritas espalhavam o desânimo. O momento mais crítico veio quando a última grande tribo judaica dentro de Medina, os Banu Qurayza, que até então haviam permanecido neutros, foram persuadidos a quebrar seu pacto com Maomé e se aliar aos sitiantes, abrindo uma frente de batalha na retaguarda dos muçulmanos. A comunidade estava à beira do colapso. Foi um teste supremo de fé e resistência. Maomé, através de uma combinação de oração, diplomacia e táticas astutas para semear a desconfiança entre os confederados, conseguiu manter a comunidade unida. E então, quando tudo parecia perdido, o tempo mudou. Um vento gelado e violento vindo do deserto atingiu o acampamento dos confederados por dias, apagando suas fogueiras, derrubando suas tendas e desmoralizando suas tropas. Desgastado, dividido e atormentado pelo clima, o grande exército se desfez e recuou. O cerco havia fracassado. A Batalha da Trincheira foi uma vitória estratégica monumental para os muçulmanos. Eles haviam sobrevivido ao maior desafio militar e provado que Medina era inexpugnável. A iniciativa estratégica na guerra agora passava de Meca para Medina. Após a retirada dos confederados, a atenção se voltou para a traição dos Banu Qurayza. Os muçulmanos cercaram sua fortaleza. Após 25 dias, eles se renderam incondicionalmente, concordando em aceitar o julgamento de um árbitro. Eles escolheram Sa'd ibn Mu'adh, o chefe da tribo Aus, que era seu antigo aliado. Sa'd, que havia sido mortalmente ferido durante o cerco, deu seu veredito com base na lei da Torá, Deuteronômio 20, 10, 14, para traição em tempos de guerra. Os homens deveriam ser executados e as mulheres e crianças escravizadas. Foi um julgamento severo, um episódio sombrio que refletiu a brutalidade das leis de guerra da época e que efetivamente encerrou a presença judaica organizada como uma força política em Medina. No 6º ano após a Hégira, com a ameaça militar de Meca neutralizada, Maomé teve um sonho em que ele e seus seguidores realizavam a peregrinação menor, a Umra, em Meca. Vendo isso como um sinal divino, ele anunciou sua intenção de ir a Meca, não como um guerreiro, mas como um peregrino, desarmado e vestido com as vestes brancas simples do Ihram. Cerca de 1.400 muçulmanos o acompanharam. A Quraysh, vendo a aproximação da grande multidão, enviou sua cavalaria para interceptá-los. Para evitar o confronto, Maomé desviou sua rota e acampou em um lugar na fronteira do território sagrado chamado Hudaybiyah. O que se seguiu foi um período de tensas negociações diplomáticas. A Quraysh se recusava a permitir que os muçulmanos entrassem em Meca, temendo a humilhação. A situação quase explodiu quando um boato se espalhou de que o enviado de Maomé, Uthman, havia sido assassinado. Em resposta, Maomé reuniu seus seguidores sob uma árvore e fez com que eles lhe jurassem lealdade até a morte, um evento conhecido como o Juramento da Árvore. Este ato de unidade e determinação convenceu a Quraysh de que os muçulmanos não recuariam. Finalmente, um tratado foi negociado. O Tratado de Hudaybiyah, à primeira vista, parecia uma derrota para os muçulmanos. Os termos eram desfavoráveis. Eles teriam que retornar a Medina naquele ano sem realizar a peregrinação, podendo retornar no ano seguinte por apenas 3 dias. Uma cláusula de extradição estipulava que qualquer homem de Meca que fugisse para Medina para se juntar aos muçulmanos, sem a permissão de seu guardião, teria que ser devolvido, mas o contrário não se aplicava. Muitos dos companheiros de Maomé, incluindo o impulsivo Umar, ficaram indignados com o que viam como uma rendição humilhante. Mas Maomé, guiado pela revelação divina, sabia que estava fazendo a coisa certa. Uma revelação do Alcorão logo confirmou sua visão, descrevendo o tratado não como uma derrota, mas como uma Fath Mubin, uma vitória clara. A genialidade do tratado estava no que ele alcançava. Primeiro, ele estabelecia uma trégua de 10 anos, pondo fim às hostilidades. Isso deu ao Islã um período de paz para se espalhar. Segundo, e mais importante, ao negociar com Maomé como um igual, a Quraysh, pela primeira vez, reconheceu formalmente a ele e ao Estado muçulmano em Medina como uma força legítima na Arábia. A paz permitiu que a mensagem do Islã se espalhasse como nunca antes. As pessoas podiam agora interagir com os muçulmanos sem medo. Tribos inteiras começaram a fazer alianças com Medina.
Maomé enviou cartas a governantes de potências vizinhas, incluindo os imperadores de Bizâncio e da Pérsia, convidando-os ao Islã. Nos 2 anos seguintes ao tratado, o número de convertidos ao Islã foi maior do que em todos os 19 anos anteriores. A vitória clara se tornava evidente. A balança de poder na Arábia havia se inclinado decisivamente. A paz, no entanto, foi quebrada, não pelos muçulmanos, mas por aliados da Quraysh, que atacaram um clã aliado aos muçulmanos. A violação do tratado deu a Maomé o pretexto legal para agir. No 8º ano após a Hégira, em 630, ele reuniu o maior exército muçulmano já visto, uma força de 10.000 homens, e marchou sobre Meca. A cidade que o havia expulsado e perseguido estava agora indefesa diante de seu poder. A Quraysh, percebendo que a resistência era inútil, se rendeu com pouca ou nenhuma luta. O próprio Abu Sufyan, o antigo arqui-inimigo, viajou para o acampamento muçulmano e se converteu ao Islã. Maomé entrou em sua cidade natal não como um conquistador vingativo, mas como um peregrino humilde, com a cabeça curvada em gratidão a Deus. Ele foi diretamente para a Kaaba, o santuário que ele havia sido forçado a abandonar. Ele circulou a casa 7 vezes, e então, apontando com seu cajado para os 360 ídolos que a poluíam, ele ordenou que fossem destruídos. Enquanto as estátuas de Hubal, Alat e Al-Uzza eram derrubadas e despedaçadas, ele recitava um verso do Alcorão. A verdade chegou e a falsidade pereceu. De fato, a falsidade está destinada a perecer. Ele então se voltou para a multidão reunida de líderes da Quraysh, os mesmos homens que o haviam torturado, perseguido seus seguidores e travado guerra contra ele por 2 décadas. Eles estavam ali, à sua mercê. Ó Quraysh, ele perguntou, o que vocês acham que farei com vocês? Eles responderam, esperamos o bem. Tu és um irmão nobre, filho de um irmão nobre. Maomé então pronunciou suas palavras imortais. Eu vos digo o que José disse a seus irmãos. Não haverá recriminação contra vós hoje. Vão, pois vocês estão livres. Foi um ato de generosidade e perdão sem precedentes, que quebrou o ciclo de vingança que havia definido a vida árabe por séculos. A conquista de Meca foi o ponto alto de sua missão. Com a purificação da Kaaba, o centro espiritual da Arábia foi rededicado ao culto de um único Deus, restaurando a sua suposta pureza de Abraão. Delegações de toda a Península Arábica começaram a chegar a Medina para declarar sua lealdade a Maomé e abraçar o Islã. Em um período incrivelmente curto, a maior parte da Arábia estava unida sob a bandeira do Islã. 2 anos depois, no 10º ano após a Hégira, Maomé liderou a primeira e última peregrinação islâmica completa de sua vida, o Hajj, da despedida. Mais de 100.000 muçulmanos o acompanharam. No Monte Arafat, ele proferiu seu sermão final, um discurso que resumiu os princípios fundamentais de sua mensagem. Ele falou da santidade da vida e da propriedade. Ele aboliu os juros e os ciclos de vingança de sangue. Ele pediu o bom tratamento das mulheres. E ele proclamou a irmandade universal de todos os muçulmanos, independentemente de raça ou status. Toda a humanidade é de Adão e Eva. Um árabe não tem superioridade sobre um não árabe. Nenhum não árabe tem superioridade sobre um árabe. Um branco não tem superioridade sobre um negro, nenhum negro tem superioridade sobre um branco, exceto pela piedade e boa ação. Ele concluiu seu sermão perguntando à vasta multidão: ó povo, eu transmiti a mensagem? Um poderoso rugido de sim subiu da multidão. Ele então ergueu o dedo indicador para o céu e disse: ó Deus, seja testemunha. Ó Deus, seja testemunha. Foi durante esta peregrinação que uma das últimas revelações do Alcorão desceu sobre ele. Hoje aperfeiçoei para vós a vossa religião. Completei a minha graça sobre vós e escolhi para vós o Islã como religião. Sua missão estava completa. A mensagem havia sido entregue. A comunidade havia sido estabelecida. A semente plantada em Medina havia se tornado uma floresta que cobria a península, pronta para espalhar suas sementes para o resto do mundo. O profeta, que não estava na Bíblia, havia reescrito o mapa espiritual e político de sua terra, e ao fazê-lo, havia preparado o cenário para um novo capítulo na história da civilização humana. O retorno de Maomé a Medina, após a peregrinação da despedida, foi diferente de todos os outros. Havia uma seriedade no ar, um sentimento de conclusão que pairava sobre a cidade. A Arábia estava, pela primeira vez em sua história conhecida, unida, não por um rei ou por um império, mas por um pacto com Deus. As antigas lealdades às tribos, embora não totalmente desaparecidas, estavam agora abaixo de uma identidade maior, a da Umma, a paz, que antes era uma trégua frágil entre guerras, agora era a lei de Deus, Dar al-Islam, a casa da submissão. Maomé, agora com mais de 60 anos, era o líder indiscutível desta nova nação. Mas ele não governava de um palácio. Sua casa continuava a ser o mesmo cômodo simples de tijolos de barro ao lado da mesquita, com pouco mais do que uma esteira de palha para dormir e um jarro de água.
Sua vida era um reflexo de sua mensagem. O poder era uma responsabilidade, não um privilégio. E a verdadeira riqueza não estava nos tesouros do mundo, mas na proximidade com o Criador. Os últimos meses de sua vida foram dedicados a fortalecer as bases do Estado Islâmico. Ele enviou representantes para as tribos mais distantes, não mais apenas como pregadores, mas como governadores e coletores de zakat, a contribuição obrigatória que era o pilar do sistema de ajuda social do Islã. O zakat não era uma doação voluntária, mas um imposto para redistribuição, recolhido dos ricos para ser distribuído entre os pobres, os órfãos, as viúvas e os viajantes. Era a compaixão transformada em instituição. Ele também começou a olhar para além das fronteiras da Arábia. A mensagem do Islã era para todos, e o chamado para se submeter a Deus não era destinado apenas aos árabes. Ele organizou uma expedição militar para o norte, em direção às fronteiras do Império Bizantino, sob a liderança do jovem Usama ibn Zaid, filho do seu amado filho adotivo que havia sido morto em uma batalha anterior. A nomeação de um comandante tão jovem foi polêmica, mas Maomé insistiu, ensinando a seus seguidores que a liderança deveria ser baseada no mérito e na devoção, não na idade ou no status. Esta expedição, no entanto, seria adiada. Pouco tempo depois de dar suas instruções a Usama, Maomé adoeceu. Começou com uma dor de cabeça e uma febre alta. No início, ele continuou a liderar as orações na mesquita, mas sua condição piorou rapidamente. A febre o consumia, do fraco e, por vezes... Ele pediu para ser cuidado na casa de sua esposa Aisha, a filha de seu companheiro mais próximo, Abu Bakr. A notícia da doença do profeta se espalhou por Medina, lançando uma sombra de ansiedade e medo sobre a comunidade. Para muitos, especialmente os mais jovens, Maomé era a única liderança que conheciam. Ele era mais do que um líder político. Ele era o canal vivo da revelação divina. O guia espiritual, o amigo, o pai da comunidade. A ideia de um mundo sem ele era inimaginável, aterrorizante. Mesmo em sua dor, sua preocupação era com sua comunidade. Um dia, ouvindo que as pessoas estavam preocupadas com a nomeação do jovem Usama, ele se arrastou até a mesquita, com a cabeça enrolada em um pano. Apoiado em 2 de seus companheiros, ele subiu ao púlpito e defendeu sua decisão, reafirmando sua confiança em Usama. Em seu último discurso público, ele alertou sua comunidade contra o perigo de adorá-lo após sua morte. Não transformem meu túmulo em um lugar de adoração, disse ele, traçando uma linha clara entre o respeito a um profeta e a adoração a Deus. Ele também destacou a importância de tratar bem os Ansar de Medina, que haviam acolhido os muçulmanos em seu momento de maior necessidade. Nos seus últimos dias, ele estava frequentemente em um estado de quase inconsciência, indo e vindo da febre. Ele pedia que água fria fosse derramada sobre ele para aliviar o calor. Em seus momentos de clareza, ele continuava a instruir e a confortar aqueles ao seu redor. Ele falava sobre a importância da oração e do bom tratamento dos escravos. Suas últimas palavras eram frequentemente sussurros da lembrança de Deus. Aisha relatou que nos momentos finais, ele mergulhava a mão em uma bacia de água e passava no rosto, dizendo: "Não há divindade senão Deus. De fato, a morte tem suas dores." No dia de sua morte, segunda-feira, 8 de junho de 632, ele parecia ter melhorado. A febre havia diminuído. Naquela manhã, durante a oração da alvorada, ele afastou a cortina de seu quarto, que se abria para a mesquita, e observou seus companheiros orando em fileiras perfeitas atrás de Abu Bakr, a quem ele havia designado para liderar as orações em sua ausência. Um sorriso iluminou seu rosto. A visão de sua comunidade, unida em adoração, era o ponto final da obra de sua vida. Ele os viu, fortes e unidos, e soube que poderiam continuar sem ele. Mais tarde, naquele dia, enquanto descansava com a cabeça no colo de Aisha, sua condição piorou drasticamente. Ele ergueu o dedo, olhou para o teto e sussurrou suas últimas palavras. Allahumma arhafik al-a'la. Oh Deus, com o companheiro mais elevado. Sua cabeça pendeu e sua alma partiu. O mensageiro de Deus estava morto. A notícia caiu sobre Medina como um golpe. O luto e a incredulidade tomaram a cidade. Umar ibn al-Khattab, o guerreiro forte, ficou tão chocado que se recusou a acreditar. Ele pegou sua espada na mesquita e gritou que mataria qualquer um que dissesse que o profeta estava morto. Ele foi ao encontro de seu senhor como Moisés, ele gritou, e ele retornará. Foi Abu Bakr, o amigo calmo e firme, que trouxe a comunidade de volta à realidade. Ele entrou na casa de Aisha, descobriu o rosto de Maomé, beijou-o e disse: "Doce foste em vida, e doce és na morte." Ele então foi para as mesquitas, onde Umar ainda estava em seu estado de negação. Abu Bakr subiu ao púlpito e pronunciou as palavras que firmariam a Umma naquele momento de crise existencial. "Ó povo", ele disse com uma voz clara e firme, "quem quer que adorasse Maomé, saiba que Maomé está morto. Mas quem quer que adore a Deus, saiba que Deus está vivo e nunca morre." Ele, então, recitou um verso do Alcorão que havia sido revelado após a batalha de Uhud, quando o boato da morte de Maomé havia se espalhado. Maomé não é senão um mensageiro. Mensageiros passaram antes dele.
Então, se ele morrer ou for morto, vocês voltariam atrás? E quem quer que volte atrás não prejudicará a Deus em nada, mas Deus recompensará os gratos. As palavras de Abu Bakr foram como água fria sobre uma febre. Umar, ao ouvi-las, disse que foi como se nunca as tivesse ouvido antes. A realidade o atingiu, suas pernas fraquejaram e ele caiu no chão, aceitando a verdade. O profeta se fora, mas a mensagem e a comunidade permaneceriam. O primeiro e mais urgente desafio após a morte de Maomé foi a questão da sucessão. Ele não havia nomeado um sucessor, nem estabelecido um processo para escolher um. A crise era iminente. Os Ansar de Medina se reuniram para escolher um líder de suas próprias fileiras, temendo que os Muhajirun de Meca, agora que o profeta se fora, voltassem para sua cidade natal e os abandonassem. Uma ação rápida de Abu Bakr, Umar e outros líderes dos Muhajirun evitou uma divisão que poderia ter destruído a Ummah em seu nascimento. Em uma reunião tensa, após um intenso debate, Umar pegou a mão de Abu Bakr e jurou lealdade a ele como o novo líder, o califa, ou sucessor do mensageiro de Deus. Os outros seguiram o exemplo. Abu Bakr, o primeiro homem a aceitar o Islã e o companheiro mais próximo de Maomé, tornou-se o primeiro califa. A crise imediata foi superada, mas as sementes da futura divisão na comunidade muçulmana, especialmente a questão da reivindicação de Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta, a liderança, foram plantadas naquele dia. Maomé foi enterrado na simplicidade que marcou sua vida. Não em um túmulo grandioso, mas sob o chão do mesmo quarto onde morreu, na casa de Aisha. O legado que ele deixou, no entanto, era tudo menos simples. Em pouco mais de 2 décadas, ele havia transformado a Península Arábica. Ele havia unido tribos em guerra em uma única comunidade. Ele havia substituído o tribalismo pela fé, a vingança pelo perdão e o caos pela lei. Ele havia estabelecido uma nova ordem social baseada na justiça, compaixão e responsabilidade mútua. E ele havia deixado para trás 2 legados duradouros para guiar sua comunidade: o Alcorão, a palavra revelada de Deus, e a Suna, seu próprio exemplo de vida, seus ditos, ações e aprovações silenciosas. O Alcorão era a constituição imutável. A Suna era o manual de como viver de acordo com ela. Após sua morte, a expansão do Islã, que havia começado sob sua liderança, explodiu com uma velocidade e escala que desafiam a explicação histórica comum. Sob a liderança dos primeiros 4 califas, Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, conhecidos como os Rashidun, ou califas corretamente guiados, os exércitos muçulmanos, impulsionados por uma fé fervorosa e uma unidade recém-descoberta, saíram da Arábia. Em questão de décadas, eles derrotaram os 2 superpoderes que haviam dominado o mundo por séculos. O Império Persa Sassânida foi completamente conquistado. O Império Bizantino foi empurrado para fora da Síria, Palestina e Egito. O Império Islâmico se estendeu do Oceano Atlântico às fronteiras da Índia, tornando-se o maior império que o mundo já havia visto. Esta expansão não foi apenas uma conquista militar. Para onde quer que os muçulmanos fossem, eles levavam consigo sua fé, sua lei e sua língua. O árabe se tornou a língua da administração e do conhecimento de Córdoba a Bagdá. O Islã, oferecido às populações conquistadas, foi abraçado por milhões. As populações locais, muitas vezes oprimidas pela tirania e pelas guerras intermináveis entre Bizâncio e a Pérsia, frequentemente viam os muçulmanos não como conquistadores, mas como libertadores. O legado de Maomé floresceu em uma civilização islâmica dourada. Enquanto a Europa mergulhava na Idade das Trevas, o mundo muçulmano se tornou o centro global da ciência, da filosofia, da medicina e da matemática. Cidades como Bagdá, Cairo e Córdoba eram faróis de aprendizado e cultura. Estudiosos muçulmanos preservaram os textos clássicos da Grécia e de Roma, traduzindo-os para o árabe. Eles desenvolveram a álgebra, o algoritmo e a ótica. Eles fizeram avanços monumentais na medicina, astronomia e química. Eles construíram bibliotecas, hospitais e observatórios. Esta era de ouro intelectual foi uma consequência direta da ênfase do Alcorão e de Maomé na busca do conhecimento. Maomé, o homem, havia morrido em 632. Mas Maomé, a figura histórica, estava apenas começando sua jornada. Ele se tornou uma das personalidades mais influentes da história da humanidade. Para os muçulmanos, ele é mais do que um fundador de uma religião. Ele é o Uswa Hasana, o belo exemplo, o modelo perfeito de conduta humana. Sua vida é estudada em detalhes minuciosos, suas palavras são citadas diariamente, e seu nome é invocado com amor e respeito em cada oração. Ele é o homem amado por Deus, o intercessor no dia do juízo, o guia para uma vida de retidão. Fora do mundo islâmico, sua figura tem sido objeto de fascínio, admiração, controvérsia e muitas vezes de profunda incompreensão. Para alguns, ele foi um visionário, um reformador social genial, um líder político e militar brilhante que unificou seu povo e construiu um império a partir do nada.
Para outros, ele foi uma figura de conquista, um líder cuja religião foi espalhada pela espada. A realidade, como sempre, é muito mais complexa. Ele foi um homem de profunda fé que viveu em um mundo violento. Ele foi um místico que também era um estadista pragmático. Ele foi um líder de exércitos que também chorou a morte de um filho. Ele foi o destinatário de uma revelação divina que também viveu a vida de um ser humano, com suas alegrias, tristezas e lutas. Sua história é a história de como um único indivíduo, impulsionado por uma convicção inabalável, pode mudar o curso da história. Começou com um homem solitário meditando em uma caverna, atormentado por perguntas sobre o propósito da vida. Começou com uma ordem aterrorizante para recitar. A partir desse momento, um movimento nasceu, uma comunidade foi forjada, uma civilização surgiu e o mundo nunca mais foi o mesmo. O homem de Meca, o órfão que se tornou profeta, o mensageiro cuja vida e mensagem moldaram a vida de bilhões de pessoas, deixou um legado que continua a ecoar através do século. Sua história não está nas páginas da Bíblia, mas está indelevelmente escrita nas páginas da história mundial. É uma narrativa de fé, luta, perseverança e transformação, um testemunho do poder de uma ideia e da capacidade de um ser humano de se tornar um canal para o divino. E como todas as grandes histórias, ela não termina com a morte de seu protagonista, mas continua a viver em cada coração que ela toca, em cada mente que ela inspira e em cada alma que encontra, em sua mensagem, um caminho para casa.